Fala galera, paz seja convosco, meu nome é Matheus Cruz, seja bem-vindo ao meu canal. E galera, a gente vai tratar sobre um assunto muito especial hoje, que é sobre como nós podemos construir a nossa vida de oração. Muitas pessoas, até seus pais, sua mãe, seus amigos falam assim: não, vá orar, vá orar, vá orar, vá orar. O que você já ouviu essa palavra um monte de vezes? Só que ninguém nunca te ensinou a como você construir a sua vida de intimidade com Deus. E galera, eu quero me basear nesse texto que está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, fala bem assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará. Cara, eu creio que esse é o assunto mais importante da vida cristã. E se você não entende a importância de você ter comunhão com Deus, entendendo que oração é ter comunhão, talvez você não tenha entendido nada sobre a Bíblia. Por quê eu falo isso? Porque na Bíblia fala sobre homens e mulheres que tiveram uma vida de intimidade com Deus. Você vê Moisés, quando ele se dirigia a Deus, ele montava a sua tenda e se separava do seu povo, ali ele tinha o seu lugar secreto, vamos assim dizer. Você vê Daniel, que apesar de tudo que estava acontecendo naquele reino, ele não deixou de lado a sua vida com Deus, ele não deixou de lado a sua comunhão, porque ele sabia que a sua comunhão estava acima de todas as coisas. Até Jesus ele tinha comunhão, até Jesus ele se colocava em oração, como a gente foi retratado lá no Jardim de Getsêmani. Gente, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que oração é comunhão. É engraçado que a gente pode retratar, se simplificar esse assunto para que você entenda, como se você estivesse falando com um amigo seu que você mais convive, um amigo seu com que você mais está perto dele, mais assuntos você vai ter para gerar com ele, vai ter coisas que vai acontecer no seu dia que você não está próximo dele, mas que você vai, caramba, eu vou falar disso com fulano, eu vou falar disso com ciclano. E simplesmente a nossa comunhão com Deus é mais ou menos assim. Quanto mais nós nos colocamos diante da presença de Deus, mais assunto, mais nós vamos querer estar perto dele. E galera, você precisa entender que Deus ele teve comunhão primeiramente com Adão. E foi essa comunhão com Adão que Deus ele fez tudo o que fez só para ter comunhão de novo com o homem. Porque depois que Adão saiu do jardim do Éden, o que acontece? Houve uma separação. E ali Deus ele bolou todo o seu plano. Aí houve a questão do sacrifício, etc e tal, para que essa comunhão pudesse estar de volta. A nossa comunhão com Deus ainda não está terminalmente construída. Hoje nós não vemos, entre aspas, a Deus, mas um dia estaremos lado a lado com Ele. Então tudo isso foi um processo de trazer o homem de volta à sua presença. Tudo se trata de comunhão. Entenda que não tem como você ser designado para grandes coisas se você não tem um tempo de qualidade com Deus todos os dias. Veja Moisés, eles mesmos se separavam do povo e simplesmente montavam sua tenda de oração, quando eu falei no começo. Daniel ele foi perseguido porque ele orava demais. São dois homens que foram referência na palavra de Deus. Não adianta você achar que em 5 minutos de oração vai te levar a grandes lugares. Não. Deus ele não dá fardo maior que nós não possamos carregar. Então nós precisamos construir a nossa intimidade para que Deus leve. Talvez você tenha aquele sonho de Deus te levar, por exemplo, a pregar lá na Europa. Você tem aquele sonho de Deus te colocar em grandes lugares, mas você não está se preparando. Vai adiantar alguma coisa? Não, é como se fosse um concurso, uma prova. Se você não estudar, se você não estiver ali se preparando, na hora você não vai passar. Quem tem vida de oração, gente, não tem uma vida normal. Então é que muitas pessoas olham assim: caramba, por que Deus fala tanto com ele? Por que Deus fala mais com o ciclano do que comigo? Deus ele não tem preferidos, Deus ele só tem íntimos. Aí eu separei algumas perguntas, geralmente são as perguntas mais, como posso dizer, normais que a gente tem. Como? Orar é mais importante que ler a Bíblia? Quero que você se responda isso aí. Se você entender que oração é um diálogo, e para isso você precisa de 2 pessoas, e você entender que a Bíblia simplesmente é a palavra de Deus, não tem como você orar sem ler a Bíblia. E entenda mais uma coisa: quanto mais oramos,
quanto mais estamos em comunhão com Deus, mais intimidade nós vamos criando, mais a unção dele é derramada sobre nossa vida, mais autoridade nós temos. Muitos querem ter uma vida, por exemplo, no altar, pregando. Muitos querem ter vida ministrando louvor, estar ali na frente da igreja todo o tempo. E não entendem porque na maioria das vezes não flui. Talvez você esteja gastando demais tempo em pé do que simplesmente de joelhos. Existe uma frase que eu sempre ouvi, que fala bem assim, que quanto mais tempo nós gastamos de joelho, mais tempo nós ficamos em pé. Aí outra pergunta, como conciliar sua vida de oração com o seu trabalho? É só você entender que Deus ele está em todos os lugares. E você pode falar com ele em silêncio na sua mente ou ler a sua Bíblia. Sabe onde? No seu celular. Deus ele está em todos os lugares. E quando você for tomar uma decisão no seu trabalho, sempre ore antes. Se você precisar tomar uma decisão imediata, peça auxílio de Deus. Que Deus ele com certeza ele vai te ajudar. Quando eu me converti, quando eu comecei a ter uma vida com Deus, eu fazia alguns testes para saber se realmente Deus estava comigo. Que às vezes que eu desligava o alarme no meu celular. E eu pedia para Deus, Deus, olha, se o Senhor está comigo, o Espírito Santo me acorda a tal hora. E simplesmente ele me acordava. Eu quero que você faça esse teste também, para você entender que Deus ele ouve certamente a sua oração. Vida com Deus não é algo que nós devemos nos gabar. Mas sabe que quanto mais oramos, mais vulneráveis nós vamos ficando, porque percebemos que nada merecemos e somos filhos por misericórdia. Se eu estou mais próximo da luz, mais os meus defeitos vão estar aparecendo. Quando mais comunhão tenho com Deus, mais parecido com Jesus eu vou ficando. Sabe aquele colega seu que você, de tanto você ter comunhão com ele, de tanto você andar com ele, você vai tomando as suas características? A mesma coisa é a oração. Quanto mais íntimo você vai ficando, quanto mais próximo de Jesus você vai ficando, quanto mais próximo do Espírito Santo você vai ficando, você vai assumindo a personalidade do Espírito Santo. E o fruto do Espírito, ele vai nascendo, vai fluindo em você. Terceira pergunta. Como fazer para a minha oração não ficar cansativa? Cara, eu quero que você entenda que orar é que nem você ir para a academia. Você vai passar por um período de adaptação. Não adianta você começar a querer ter uma vida de oração com Deus, achando que você vai começar orando 2 horas, 3 horas, 5 horas. Não, você vai aos pouquinhos. Você não vai pegando aquele peso muito grande na academia. Você vai começando de pouquinho, até que você possa carregar grandes coisas. O seu corpo ele está ainda se acostumando àquela rotina, se acostumando ainda a ter uma vida com Deus. E nosso corpo ele tem um limite. Você com o tempo vai aumentar. Com o tempo vai aumentar. Porém, tudo ao seu devido tempo. Com o tempo você vai ficar mais íntimo de Deus. E a quarta pergunta. Qual é a parte mais importante da oração? Quando nos calamos para ouvir a voz de Deus. Quando nós nos calamos para ouvir a voz de Deus, é quando passa de ser um monólogo para ser verdadeiramente uma oração. Uma oração. E nisso, eu quero que você entenda uma coisa. Estar com Deus é o nosso maior presente. Desfrute e valorize isso. E então, simplesmente, vá orar. E com isso nós vamos encerrando hoje. Eu quero deixar essa mensagem com você. Até semana que vem. Que Deus te abençoe.